Irmãos, que o Espírito do nosso Deus, esse Espírito de poder, esse Espírito consolador, transformador, esteja sobre todos nós. Que nós, movidos por esta fé recebida desse Espírito, tomemos a decisão de ouvir, de crer e de testemunhar a sua palavra em todos os lugares. Amém. Desse texto que a Neire leu, do Evangelho, quero pegar apenas os primeiros versículos dele e pensar. Esses primeiros versículos, ele começa assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O texto diz, daquele dia, ao cair da tarde daquele dia. Que dia era esse? Era o mesmo dia em que Jesus havia ressuscitado de manhã. Ele ressuscita de manhã. E ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, no domingo, trancadas as portas. Veja que eles estavam trancados. Os discípulos, mesmo sabendo da ressurreição, estavam com as portas trancadas. Aqueles homens que por 3 anos caminharam com Jesus. Aqueles homens que presenciaram milagres, e milagre que nenhum ser humano fazia. Ouviram seus ensinamentos por 3 anos, ouvindo as palavras de Jesus. E às vezes temos que nos perguntar, será que ouviram mesmo a palavra? Foram avisados de que ele seria traído, sofrer, morrer e ressuscitar. Quer dizer, eles foram avisados de que iria acontecer. Jesus falou com antecedência para não dizer, não, depois é fácil, né? Depois de um fato é fácil comentar o fato. Mas Jesus já disse antes de acontecer o que iria acontecer. E ele até disse, no 3º dia eu vou ressuscitar. Agora estão trancados dentro de uma casa. E trancados por quê? Olhemos a situação, por que trancados? O texto responde. O texto diz, com medo dos judeus. Então vamos nos trancar, porque o medo nos tranca. E então resolveram se trancar de medo. E vamos pensar um pouquinho nesse sentimento que todos aqui já têm. Se não tem agora no coração por alguma coisa. Medo. O medo dos judeus paralisou os cristãos. Paralisou a igreja. Medo de serem, como diz um comentarista, presos por apoiar uma suposta conspiração de Jesus contra a autoridade imperial de Roma. Como se Jesus estivesse conspirando contra Roma. Parece aqui no Brasil, né? Há pessoas presas por serem acusadas de um golpe de Estado, de um suposto, mas criação da cabeça de homens. Vivemos em um país democrático, mas que agora, até o que prevê a Constituição é proibido. Pessoas morrendo sem atendimento médico, enquanto ladrões, bandidos estão tomando os lugares aí nos hospitais, sendo atendidos, sendo soltos.
Em certos momentos, aqueles discípulos estavam corajosos, confiantes. Estavam dispostos até a morrer com e por Cristo. Mas quando o medo toma conta, até os mais bravos guerreiros fazem as perninhas tremerem, faz o coração bater acelerado, faz a pressão subir. Eles eram a igreja de Cristo aqui na terra, mas estavam trancados, ou podemos dizer, uma parte da igreja trancada, porque além dos 12, agora 11, que um estava morto, agora tinha também os outros 70 mencionados em outro texto. E aonde esses 70 estavam? Por isso que eu coloquei uma parte da igreja trancada. Talvez olhamos para eles e apontamos o dedo, os acusando de covardes. São os covardes, se esconderam. Onde já se viu, ficaram trancados depois de tudo o que ouviram de Jesus, o que viram de Jesus, viram seus milagres, sabem da sua ressurreição, tocaram nas suas mãos e no seu lado. Como podem ficar com tanto medo a ponto de ficarem escondidos e se trancarem dentro de uma sala? Jesus, ao entrar naquela sala, então, como ele entrou sem abrir porta nem janela, estava tudo fechado, Jesus aparece no meio deles. E a primeira coisa que ele diz: paz seja convosco. Era uma saudação muito comum naquela época. As pessoas chegar num ambiente, chegar num lugar e desejar a paz para aquele ambiente, para aquelas pessoas. Mas só que essa paz de Jesus, ela é uma paz diferente. Ela é uma paz que invade o coração, que invade a alma. E quem de fato confessou o seu pecado aqui antes e acolheu o perdão de Deus, então está sentindo a mesma paz que Jesus pronunciou para aqueles discípulos trancados. Ele disse... Logo ele se apressou, além de dar a paz, ele disse: toca aqui na minha mão. Por que Jesus pediu para tocar logo nas suas mãos e no seu lado? Porque um espírito não tem corpo. Isso significa que Jesus estava lá de corpo. Eles podiam abraçar Jesus, eles iam sentir o calor do corpo de Jesus. Eles podiam ver as marcas nas mãos de Jesus, então não tinha nada a ver com o espírito. Ou uma assombração apareceu aos discípulos. Não, era Jesus. O Jesus ressuscitado. Então os discípulos vibram de alegria porque o seu mestre estava de volta com eles. Tenho aqui a maquete do templo, onde nossas crianças costumam trazer a sua oferta. Mas acorrentada, com cadeado. E essa maquete pode representar cada um de nós, ou parte da igreja, agora também. Quantas vezes vivemos trancados em nosso medo, acorrentados, de medo. Vamos usar o mesmo sentimento que os discípulos tiveram, o medo. Quantas vezes o nosso medo nos paralisou, não nos deixa agir, porque temos medo, congelamos, não saímos do lugar. O medo nos deixa assim, sem ação. Porém, me refiro ao medo de sermos agora, de fato, testemunhas de Cristo aqui no mundo. É desse medo que está tratando o texto. Não é do medo de escuro, não é do medo de ser assaltado, não é desse medo.
apesar que esses também podem nos causar problemas, mas do medo de ser testemunhas de Cristo aqui no mundo. Vejo parte da igreja de Deus trancada em seus muros, aprisionada pelo seu medo. Será que parte da igreja de Cristo está trancada diante do medo de dizer que Jesus ressuscitou a um estado laico? Como o Estado agora não quer mais Bíblia em escolas, rejeitam, lutam, não querem que façam orações, ambientes públicos se tira qualquer referência ao Cristo ressuscitado, porque o Estado é laico. O pior é que tem um monte de cristãos aplaudindo essa frase e dizendo ela. Eu não estou contra que o Estado seja laico. Eu estou contra que eles nos proíbam de falar lá dentro. Se o Estado é laico, então eu tenho que ter a liberdade de falar que Cristo ressuscitou em qualquer ambiente público. Se de fato o Estado é laico, então estamos errados em sair e pregar o Evangelho. Então deveríamos nos calar, fechar as portas e dizer: o Estado é laico. Devemos realmente trancar as portas e ficar cantinho, bem quietinho no nosso canto. E aí eu me pergunto, quando o nosso Deus diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual Ele escolheu para a sua herança. Talvez então nós temos que riscar esse versículo ou mudar ele. Talvez dizer: feliz a igreja que se tranca em nome do Senhor. Cada um tem a liberdade, e eu digo isso de coração, cada um tem liberdade de adorar quem quiser adorar. E ninguém tem o direito, seja lá quem for que a pessoa esteja adorando, ninguém tem o direito de ir lá pegar uma arma e dar um tiro na cabeça porque ele não está adorando o nosso Deus. Deus não quer isso. Por isso que Ele deixou a missão para a igreja, pregar o Evangelho. A nossa arma não é outra coisa a não ser a palavra. Então, como cristãos, sabemos que o ser humano pode resistir à ação do Espírito. E assim como eu quero ter a liberdade de adorar o meu Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, todos têm a liberdade. Pensem se é uma frase que a gente já tantas vezes repetiu, mas não nos damos conta. Quando Josué disse assim: se vocês quiserem seguir e servir aos deuses dos amorreus, ou de quem vocês quiserem, vão. Podem ir. A porta está aberta. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele está deixando a liberdade, a democracia, para adorar a Deus. Se os cristãos não querem que a sua nação sirva a Deus, não seria uma hipocrisia? Será que parte da igreja de Cristo está trancada diante do medo de não agradar os homens? Será que é por isso que a igreja se tranca? Porque nós temos medo de não agradar as pessoas? Por estarem com medo de serem acusados de algo contra Roma, os discípulos se trancaram. Será que parte da igreja não está com medo de não agradar o fulano ou o ciclano?
com suas palavras ou com as palavras de Deus. Então, e também por não estar querendo ceder aos caprichos humanos, que tem muito capricho humano aí fora, muito. Para nós simplesmente estarmos de bem com eles. Outras vezes as pessoas nos ameaçam que se não fizermos as coisas que eles querem, sofreremos punições. Então em Gálatas tem um versículo que responde a isso, com todas as letras e convicção. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Porque se eu agrado os homens, eu desagrado a Deus. Se o que você faz agrada a Deus, segue a sua vida. Segue a sua vida. Atos 5, 29 diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se o ser humano, seja homem ou mulher, lhe pedir para fazer algo contra a vontade de Deus, não faça porque ele quer. Não, mas aí você vai ser punido. Bom, beleza, o que eu posso fazer? Está tudo certo, se você me punir porque eu não vou fazer o que você quer, ótimo, está certinho, isso é bíblico. Então lasca o verbo. Mete ficha aí. Será que parte da igreja de Cristo está trancada de medo do que possa acontecer com você? Então, seria melhor nós nos trancarmos, desligar os aparelhos, para não transmitir nada do que acontece aqui dentro. Vamos fechar as portas e vamos ficar aqui dentro. Aqui dentro é confortável. Aqui dentro eu confesso minha fé e ninguém levanta o dedo e aponta no meu olho, na minha cara. E também não me faz ameaças. Aqui dentro é confortável ser cristão. Porém, não se importem com o preço que vocês vão pagar por ser cristão. Perdoem as pessoas que fazem isso com vocês. É o mesmo pedido que Jesus fez, perdoem e amem. É fácil, eu não estou falando que é fácil. Que não é fácil. Para a gente sentir que Jesus, no dia que foi pendurado naquela cruz, para ele orar, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, não foi fácil. Mas é a mesma coisa que ele pede para nós. No final da nossa vida, quem vai sentar no trono, quem vai me julgar, não será nenhum juiz aqui da terra, não será nenhum presidente de república, não. Quem vai me julgar é o próprio Deus, aquele que conhece todas as coisas. Não podemos nos vingar também. Não se vinguem quando lhe fizerem o mal. Porque a nossa justiça certamente será injusta, por mais que você pratique a tua justiça, certamente ela ainda será injusta. Estamos vendo como a justiça aqui no mundo age. Estamos vendo. Todos os dias nós vemos. A justiça humana se vende, tem preço, tem lado, tem interesse. Vemos pessoas inocentes sendo presas e bandidos como assassinos, estupradores, aqueles que desviam bilhões de idosos da saúde, da escola, da educação, que deveria ser para educação, não para manipulação. Se desvia e nada acontece.
Talvez seja melhor se calar diante das injustiças, porque senão nós ainda seremos presos. A justiça de Deus é uma só. É Cristo. Quem está em Cristo está salvo. Quem não está, não está salvo. Essa é a justiça de Deus. E Ele é justo. Ele não será injusto. Será que parte da igreja está trancada com medo de defender a vida? Está calada diante do aborto? Uma igreja trancada? Vemos vidas sendo ceifadas como se tudo fosse normal. Porque um grupo de pessoas, a ONU, que dizem que tem gente demais no mundo, então nós precisamos dar um jeito. Precisamos diminuir, tem que diminuir as bocas que comem, porque não tem comida. No entanto, não deixem produzir comida para que não tenha comida. Tem que abrir o olho. E a igreja, diante de crianças sendo tiradas do ventre, muitas vezes se cala. Querem tirar a arma da população para escravizar, mas enfiar algo dentro do coração de uma criancinha no útero, para furar o coração, para fazer fiapo da criança, beleza, isso é legal, isso é bacana. Isso não é crime. Afinal, a gente não escuta nenhum grito. A gente não escuta nenhuma mãe clamando pela vida do seu filho. A gente não escuta a igreja gritando. Quer matar alguém? Mate uma criança dentro do ventre, porque isso não é crime. Não se escuta nada. Diante de cada vida tirada, o responsável vai responder. E seja lá quem estiver assistindo ou vai assistir isso aí, os homens mais poderosos do mundo, quem tem hoje o poder de evitar essas coisas e não evita, vai responder por cada uma das vidas tiradas dentro do útero de uma mãe. O que faz você trancar as portas? O que faz você, de repente, pegar um cadeado, trancar as portas, procurar um lugar mais forte, mais resistente? Pense. O que faz você se calar e não proclamar? Jesus disse aos discípulos naquela ocasião, e nós poderíamos seguir muito, refletindo muito sobre trancar as portas. Mas Jesus disse: paz seja convosco. Não se tratava de uma paz humana, mas se tratava daquela paz imensa, que o mundo inteiro pode estar contra você, mas você está em paz. Aqueles discípulos sentiram a paz. Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E aquilo para eles, Jesus está dizendo: esperem, o Espírito Santo está chegando. E quando o Espírito Santo chegou, moveu o coração daqueles homens. Da mesma forma hoje, Deus, através dos seus ministros, está dizendo ao coração de cada um de vocês: paz seja convosco. Mas a paz de Deus esteja com vocês. Recebam a paz de Deus. Vivam na paz de Deus. E ao pronunciar a paz sobre os discípulos, Jesus lembra qual era a missão que eles tinham naquele momento, dizendo: assim como o Pai me enviou,
eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. É o poder que Cristo deu à sua igreja de proclamar a verdade, independentemente quem seja o juiz que esteja dando ordens lá em cima, independentemente quem seja o presidente que esteja lá em cima, porque a ordem de pregar, ela vem de Jesus, ela vem de Deus para a sua igreja. A mesma coisa Deus está dizendo para cada um de nós. O mesmo Espírito que foi derramado sobre os primeiros cristãos está ativo, ele está aqui hoje. Ele está sendo derramado no coração de cada um. Depois de enviar os discípulos, Jesus disse: recebei o Espírito Santo. E não é um espírito de covardia. Não sejamos covardes, mas temos um espírito de poder, um espírito de coragem, de autoridade, de coragem para proclamar Cristo para todos. Como está escrito em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O mesmo Espírito que eu recebi, vocês receberam. Nós temos o Espírito de Deus. Então, como igreja, podemos sair. Somos livres para levar o Evangelho. Vamos pregar, vamos adorar, vamos participar dos cultos enquanto podemos. E depois que o Espírito nos dê um jeito, porque nós vamos continuar proclamando Cristo para todos. Levemos o perdão, a vida e a salvação para aqueles que estão lá fora também. Eles precisam. Nós precisamos do Espírito de Deus. E nós o temos. Que Deus nos guarde, que Deus nos guie, que Deus fortaleça a sua igreja aqui neste mundo. E recebam o Espírito Santo. Amém.